Em nome de Deus, do povo de Parnamirim, dou por aberta a sessão. Convido o vereador Binho de Ambrosio para fazer a leitura bíblica. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra ela. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as não põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Mateus capítulo 24 ao 25. Passando pela leitura da ata, pelo segundo secretário Rogério Santiago. Boa tarde a todos. Leitura da 15ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 28 dias do mês de março do ano de 2017. Às 17h30, no plenário desta Casa Legislativa, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo vice-presidente Abdênio Salustiano da Silva e pelos secretários, primeiro secretário Gustavo Negócios de Freitas e segundo secretário Rogério César Santiago. Além dos demais, Alexandre da Conceição Nunes da Silva, Antônio Tiago Cartacho, Carlos Alberto da Silva, Fativan Alves Moura de Paiva, Hamilton Pereira, Ítalo de Brito, Jová Alves da Costa, Cátia Carvalho de Lima, Paulo Barbosa Silva Júnior, Paulo Estevão de Miranda Borges, Raimunda Nilda da Silva, Ralessa Freire dos Santos. Ausentes com suas faltas justificadas, o vereador Manuel Diniz e a vereadora Vandilma Maria de Oliveira. O senhor presidente, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Parnamirim, deu por aberta a sessão ordinária, convidando a vereadora professora Nilda para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 81 do livro de Salmos. A ata da 7ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de requerimentos legislativos, requerimento legislativo número 09/2017, autor Poder Legislativo Municipal, vereadora professora Nilda. Requerimento Legislativo número 010/2017, autor Poder Legislativo Municipal, professora Nilda. Requerimento Legislativo número 011/2017, de autor Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma Maria de Oliveira. Indicações números 237 e 23322, de autoria do vereador Irani Guedes de Medeiros. Indicações 265/2017 e 326, de autoria do vereadora professora Nilda. Indicações 269 e 275/2017, do vereador Betinho da Mala. Indicações 287 e 324, de autoria do vereador Rogério Santiago. O presidente Irani Guedes de Medeiros convidou para ocupar a tribuna o vereador Gustavo Negócio de Freitas e solicitou ao vice-presidente Abdênio Salustiano da Silva para assumir a presidência interinamente. O presidente interino Abdênio Salustiano da Silva convidou a vereadora professora Nilda para ocupar a vice-presidência e o vereador Paulo Miranda para assumir interinamente o primeiro secretário. O vereador Gustavo Negócio de Freitas iniciou seu pronunciamento comentando sobre a indicação de sua autoria, onde solicitou o recadastramento do mototaxista no município de Parnamirim e justificou que esse serviço se encontra em descontrole. O tribuno informou que, pela lei, todo mototaxista tem que fazer um curso e, por obrigação, usar a carteira de habilitação remunerada. Foi concedido uma parte ao vereador Betinho da Mala. O mesmo afirmou que realmente é preciso ser revista a questão dos mototaxistas no município de Parnamirim. E acrescentou que, por lei, a cada 300 habitantes tem que ser aberta uma concessão.
O vereador Betinho da Mala informou que, fazendo o recadastramento, serão evitados os clandestinos e deixou claro que se junta ao tribuno nesta causa. O vereador Gustavo Negócio de Freitas encerrou seu pronunciamento, informando que no dia seguinte, às 9 horas, haverá uma audiência pública de sua autoria, onde será discutido o problema do mercado público e da feira livre no município de Parnamirim, e convidou a todos a participarem. Foi convidada a ocupar a tribuna a vereadora Cátia de Carvalho de Lima. A mesma relatou sobre a volta da passarela no bairro de Emaús e deixou registrada sua indignação na questão dos transportes no referido bairro. Foi concedida uma parte ao vereador Pastor Alex. O mesmo perguntou à tribuna se o DENIT realizou obra e não projetou ou tem uma previsão para a volta da passarela. A vereadora Cátia de Carvalho respondeu ao vereador Pastor Alex que já existia uma previsão de remanejamento, mas é preciso urgência na volta da passarela. Foi convidado a ocupar a tribuna o vereador Rogério Santiago. O mesmo justificou uma indicação de sua autoria, onde foi enviado o secretário municipal de Trânsito e Transporte, onde o mesmo atendeu sua solicitação e relembrou que o pedido era para retirar uma parada de ônibus, que atrapalhava o fluxo dos pedestres, dos estudantes no embarque e desembarque, onde a parada fixada próximo ao Colégio Overdose, no bairro Nova Parnamirim. E afirmou que com essa retirada beneficiou o fluxo dos carros, dos cadeirantes e dos estudantes. O tribuno deixou registrado seu agradecimento aos representantes e pais de alunos, ao senhor Antônio Fábio Maurício da Silva, ao secretário de Transportes Marcondes Rodrigues, ao senhor Ricardo Ferreira Borges, coordenador de Transportes e Engenharia da Secretaria. Também agradeceu a parceria com a senhora Ana Flávia Barbosa, diretora pedagógica do Colégio Overdose, e por fim agradeceu o senhor Fernando Barreto, diretor de núcleo do Colégio Overdose. O vereador Rogério Santiago encerrou seu pronunciamento agradecendo ao pessoal da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, que está focado no desenvolvimento do município e no atendimento aos pedidos feitos pelos vereadores. O presidente interino Abidênio Salustiano da Silva comentou sobre os mototaxistas e afirmou que é uma preocupação de todos. Encerrando o pequeno expediente, o presidente interino passou a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação o projeto de resolução 01/2017. Autor, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora, onde logo em seguida a mesma foi aprovada por todos os presentes. Em seguida foi colocada em única discussão e única votação o requerimento legislativo número 08/2017, de autor Poder Legislativo Municipal, do vereador Antônio Tiago Cartacho, que logo em seguida foi aprovado por unanimidade dos presentes. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente interino deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia seguinte do corrente mês e horário regimental. E para constar, eu, Rogério Santiago, fiz lavrar a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora. Plenário, Dr. Mário Medeiros, 28 de março de 2017. Senhor presidente, lida a ata. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos à leitura do expediente pelo primeiro secretário, Gustavo Negócio. Boa tarde a todos. O expediente do dia consta com projeto de leis, projeto de decreto legislativo, moções de congratulação e indicações. Fazer a verificação do quórum, senhor presidente. Presente em plenário a vereadora Ralessa de Clênio, vereador Paulo Miranda, vereadora professora Vandilma, vereador Paulo Júnior, vereadora Fativan Alves, vereador Betinho da Mala, vereador professor Ítalo, vereadora professora Nilda, vereador Pastor Alex, vereador Binho de Ambrósio, vereador Diniz, vereador Abidênio e vereador Rogério Santiago. Vereador Paulão Júnior.
e falta justificada da vereadora Cátia Pires. Projeto de lei número 033/2017. Reconhece de utilidade pública a Associação Missão Cristã de Evangelismo Mundial. Autor, vereador Abdênio Salustiano da Silva. Indicações número 369/2017. Vereador Rogério Santiago indica ao excelentíssimo prefeito municipal, senhor Rosando Taveira, extensiva à Secretaria de Obra, que viabilize esforços para realizar a pavimentação no método asfáltico na Avenida Santa Luzia, localizada no bairro de Nova Parnamirim. Indicação número 442/2017. Vereadora Raleissa Freire vem respeitosamente retirar as indicações 561/2014, 090/2015 da vereadora Cátia Pires ao Departamento de Estrada e Rodagens, DER, que viabilize esforços que seja realizado o projeto para a inclusão da iluminação pública na Avenida Prefeito Omar Ograde, avenida que dá acesso ao prolongamento da Prudente de Moraes, num bairro do Parque Industrial. Indicação 443/2017. Vereadora Raleissa Freire indica ao Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, que seja destinado esforço para elaborar um projeto que contempla a implantação de uma passarela entre a Lampadinha e a Zane Madeira, na rodovia Mário Covas, BR-101, neste município. Indicação número 445/2017. Vereadora Vandilma indica ao chefe do Executivo Extensiva Fundação Parnamirim o retorno do espetáculo Nas Asas da História. Indicação número 446/2017. Vereadora Vandilma indica ao chefe do Executivo Extensiva Fundação de Parnamirim a volta da tradicional Festa do Sabugo. Indicação número 447/2017. Vereador Betinho da Mala indica ao chefe do Executivo Extensiva Secretaria de Serviços Urbanos o serviço de manutenção na Praça do Jockey Clube, na Rua Dourado, bairro Vida Nova, que sejam trocadas as lâmpadas queimadas feitas por podas de árvores, manutenção de equipamento usado na prática de atividade física que se encontra danificado. Indicação número 448/2017. Vereador Betinho da Mala vem reiterar ao chefe do Executivo Municipal Extensiva Secretaria Municipal de Obras a indicação 033/2017, de autoria do vereador Rogério Santiago, que solicita o serviço de recuperação asfáltica na rua Aurino Vila, bairro de Emaús. Indicação número 449/2017. Vereador Pastor Alex indica ao chefe do Executivo Extensiva Secretaria Municipal de Obras e Saneamento que sejam realizados esforços no sentido da construção de uma praça de lazer e uma academia da melhor idade em um terreno baldio na rua Anita Alves, próximo à feria, no bairro de Bela Parnamirim, neste município. Indicação número 450/2017. Vereador Binho de Ambrósio indica ao chefe do Executivo Municipal Extensiva Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para que adote providências urgentes quanto ao problema do alagamento proveniente da água de chuva na rua Sargento Alberto Marques, num trecho da loja americana nesta cidade. Vereador, indicação número 451/2017. Vereador Binho de Ambrósio vem reiterar a indicação número 159/2003, de autoria própria ao chefe do Executivo Municipal, Extensiva à Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, para que seja feita a implantação de uma academia de melhor idade na Avenida Brigadeiro Armando Figueira, num bairro de Passagem de Areia, nesta cidade.
Indicação 456/2017. Vereador Abidênio Salustiano indica ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria de Obras Públicas, a execução da operação Tapa-Buracos, com emulsão asfáltica do trecho situada próxima à entrada da Avenida Bela Parramirim com a BR-101, entre a Churrascaria Bonzão e o Parque Astófio Fernandes, num parque de exposições em Parnamirim. Indicação número 457/2017, vereador Abidênio vem indicar o chefe do Executivo, extensiva à Secretaria de Meio Ambiente e à Secretaria de Tributação, a instalação de um ponto de atendimento especializado para corretores de imóveis e a construtores de nossa cidade. Vereador Tiago Cartacho, indicação número 458/2017, vem reiterar os indicativos da então vereadora Elianai Cartacho, número 010/2013, 240/2011, 015/2012, 223/2014, 304/2015, 289/2016. Ao chefe municipal para que seja pleiteada junto ao governo do estado a implantação da delegacia da criança e adolescente nesta cidade. Vereador Tiago Cartacho, com assento nessa casa, indica, vem reiterar os indicativos da então vereadora Elianai Cartacho, número 184/2015 e 274/2017, ao chefe do Executivo Municipal, ao senhor Rosano Taveira, a edificação de um memorial em homenagem à participação do município de Parramirim na Segunda Guerra Mundial neste município. Indicação número 463/2017. Vereador Irani Guedes indica ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria de Obras, a reiteração das indicações 192/2014, 042/2015, 97/2016, de sua autoria, que se refere à pavimentação pelo método asfáltico na rua 28 de outubro, no conjunto Parramirim 2, no bairro Boa Esperança. Indicação número 464/2017. Vereador Paulo Miranda vem indicar, respeitosamente indicar ao chefe do Executivo, extensiva à Secretaria Municipal de Trânsito, solicitando a colocação de um abrigo de passageiros na rua Santa Catarina, em frente ao posto de saúde do loteamento Santa Júlia, no bairro de Nova Esperança, salientando já existir nesse local o ponto de ônibus oficial. Indicação número 468/2017. Vereador Gustavo Negócio vem reiterar a indicação 071/2014 de sua autoria, número 243/2015 de sua autoria, assim também como a indicação número 254/2017 do vereador Pastor Alex, ao chefe do Executivo Municipal e extensivo à Secretaria Municipal de Turismo e Esporte, que seja feita a realização do Campeonato Municipal de Futebol e Amador e de Veterano em Parnamirim. Moção de congratulação número 02/2017. Senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Abidênio Salustiano, com assento nessa igreja casa legislativa, subscrito de forma regimental em vigência a Vossa Excelência, nos termos regimentais, a emissão de moção de congratulação ao Ministério Verbo da Vida, na pessoa do seu pastor e seus membros, onde o reverendo Joelson dos Santos, situado na Avenida Getúlio Vargas, Monte Castelo, Parramirim, pelos seus relevantes serviços prestados na área social e religiosa aos nossos munícipes, durante esses 4 anos de sua existência, como agente de transformação municipal, contribuindo assim para estruturar a nossa sociedade através da pregação da palavra de Deus, resgatando as vidas do submundo e propiciando uma nova oportunidade para continuar a sonhar. Vereador Abidênio, autor. Moção de congratulação número 03/2017. Vereador Abidênio, com assento nessa igreja casa
subscrito na forma regimental, nos termos regimental, a emissão de moção de congratulação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus e à DERNE, na pessoa do seu reverendo pastor Martim Alves da Silva, na rua, a toda a sua diretoria extensiva, a seus membros congretados, situado na rua Manuel Miranda, 251 Alecrim, Natal, Rio Grande do Norte, relevantes serviços prestados na área de assistência social e religioso longo a sua existência, desde 11 de janeiro de 1918, quando surge a nova Igreja do Estado, e que no dia 24 de maio celebrará 99 anos em todo o estado do Rio Grande do Norte. Mais uma igreja aí? Tem mais alguma igreja? Decreto legislativo. Projeto de decreto número 01/2017. Concede a medalha de honra ao mérito ao coronel. Concede medalha de honra ao mérito Coronel Salatiel Rufim dos Santos, ao agente de Polícia Civil Rubenildo Feliciano dos Santos e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo 02/2017. Concede a medalha de honra ao mérito Coronel Salatiel Rufim dos Santos, ao agente de Polícia Civil Vanilson Alves de Freitas e dá outras providências. Autor a mesa diretora. Projeto de decreto legislativo. Todas essas moções são da mesa diretora. E como foi passado o projeto, que os próprios policiais que fazem a própria medalha de honra, que escolhe a mesa diretora acata. Projeto de decreto legislativo número 03/2017. Concede medalha de honra ao mérito Coronel Salatiel Rufim dos Santos, ao agente de Polícia Civil Agnaldo Adonis de Azevedo e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 05/2017. Concede medalha de honra ao mérito Coronel Salatiel Rufim dos Santos, ao primeiro-tenente da Polícia Militar Abiatar Rufino dos Santos e dá outras providências. Autor, mesa diretora. Projeto de decreto de lei legislativo número 05/2017. Concede a medalha de honra ao mérito Coronel Salatiel Rufino dos Santos, ao subtenente da PM Adelino Soares de Souza e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 06/2017. Concede a medalha de honra ao mérito Coronel Salatiel Rufim dos Santos, ao terceiro sargento da PM Francisco Paulino de França e dá outras providências. Autor, mesa diretora. Projeto de decreto legislativo número 07/2017. Concede a medalha de honra ao mérito Coronel Salatiel Rufim dos Santos, ao primeiro-tenente da PM Moisés de Almeida dos Santos e dá outras providências. Projeto de decreto legislativo número 08/2017. Concede a medalha de honra ao mérito Coronel Salatiel Rufim dos Santos, ao cabo PM Levi de Farias Félix e dá outras providências. Lido o expediente, senhor presidente. Boa noite a todos e a todas. Hoje temos 4 vereadores inscritos para fazer uso da palavra. Agradecer mais uma vez a presença de todos aqui no plenário. Em nome de Chechel, está aqui o nosso representante dos artistas da nossa cidade. Convido e só fazer uma justificativa para os vereadores que essas medalhas que estão sendo lidas aqui, projetos legislativos, sobre a lei que a gente, a partir deste ano, está entregando dia 21, mas foi antecipada a pedido do Coronel Dimas, né, da Polícia Militar, já que na sexta-feira eles têm muito evento para que eles possam participar para dia 20. Quinta-feira, às 19 horas, está sendo entregue essas medalhas.
E esses policiais, 3 da civil e 4 da militar, foi uma escolha feita pela própria incorporação. Não foi a Câmara que escolheu, não. Eles que enviaram esses nomes, escolhidos por eles, para esta casa. Então, na quinta-feira está sendo homenageada. Próximo ano acontecerá da mesma forma. Sempre eles que fazem a escolha dos policiais. Não é a Câmara que faz. Ela apenas só faz a homenagem. Convido o vereador Abidente para fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os senhores que nos acompanham aqui e todo que nos acompanha pela TV e pela rádio. Hoje eu trago 3 temas para falar aqui. O primeiro tema é a indicação 457/2017, onde eu indico ao Poder Executivo que se crie um posto especializado, vereador Rogério, para atender os corretores imobiliários e os construtores. Sabemos que existe uma fila única, né, Rogério? Vossa Excelência foi secretário daquela pasta. Existe uma fila única e isso tem nos atrapalhado, tem atrapalhado o desenvolvimento da cidade. Eu tenho diversos clientes que têm migrado para outras cidades como Macaíba, São José, Extremóis, Ceramirim, São Gonçalo, devido a essa morosidade, devido a essa dificuldade que ele encontra em Parnamirim. E com esse posto de atendimento especializado, vai dar uma agilidade maior, vai dar uma pressa nesses documentos que ele necessita, para que ele volte, Parnamirim volta a empregar. Parnamirim volta a empregar. O segundo ponto é sobre essa associação que, para que seja reconhecida como utilidade pública, associação de um pastor, amigo meu, que tem evangelizado o mundo todo. E ele conseguiu, vereador Alex, uma doação de 40 toneladas de alimento na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Conseguiu o frete grátis pela Força Aérea Americana. Só está faltando a aprovação desse projeto, que seja reconhecido como utilidade pública, para que esses alimentos venham atender as nossas crianças, não só do Parnamirim, mas do Rio Grande do Norte. Eu peço à Comissão de Constituição e Justiça que dê uma agilidade nesse parecer, para que o mais breve possível a gente aprove esse projeto e venhamos ter mais alimento para esse povo. O terceiro ponto que eu quero falar aqui, quero falar de um assunto que os noticiários do Brasil todo não param, desde a semana passada: a lixa de Fachin. A lixa de Fachin, vereador Gustavo. E essa lixa de Fachin tinha carrossel, tinha bonitão, tinha bonitinho, tinha pino, tinha pininho. E eu estava analisando e descobri e vi porque esse carrossel andava tão lento. Tinha um lento também. Andava tão lento porque tinha um pino e um pininho que receberam também e atrapalhava. Tinha o tique nervoso, que eu acredito por não ver as coisas acontecer. E o povo brasileiro, nós estamos cansados de ser roubado, de pagar um preço tão alto. A classe operária não aguenta mais essa situação. É hora da população se revoltar, mas não ir para a rua fazer baderna, dar essa resposta
em 2018. É tão fácil, tão simples. Vamos reagir com inteligência, fazendo a coisa acontecer com coerência. A lista está aí, todo mundo está aí, mas eu vejo que o único cara que falou, eu falo cara porque a Obama também falou cara, que ele falou que era o cara, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o único cara que só falou a verdade até agora, porque tudo era do amigo, e o nome dele lá era amigo na lista. Pronto, ele está falando a verdade, não mentiu, nem um instante mentiu. O apartamento é do amigo, lá do amigo, o avião é do amigo. Pronto, ele não está falando na lista lá de Faquinha, ele está com um amigo. E eu discutindo esse assunto sábado, e a pessoa, o dinheiro foi a Odebrecht mesmo que deu, não tem nada a ver. Não, não foi da Odebrecht, não. A Odebrecht foi só um pouquinho, 3 bilhões e 300 milhões. 3 bilhões e 300 milhões de propina foi dado. Isso, trazendo para Parnamirim, significa 10 anos de arrecadação. Fora as outras construtoras que ainda não foi, que eu acredito que isso aqui é só um pingo da água no oceano, vereador Diniz. Falta as outras construtoras ainda. Ora, que a Odebrecht doou não, deu de propina 3 bilhões e 300 milhões, só na conta de Palocci tinha 1 bilhão e 50 milhões. Não precisamos ser muito inteligentes para saber e entender que a coisa vai bem mais adiante. Portanto, é o que nós devemos fazer, reagir. A população brasileira, a população do Rio Grande do Norte, reagir. 2018 vem aí, vem novos nomes, e vamos analisar com carinho, para que nem um pino e nem um pininho venha mais nos atrapalhar, para que não venha mais nenhum lento. A gente vivemos na 8ª economia do mundo, e não podemos andar tão lento assim. Não dá para admitir um país, o maior exportador de grãos do mundo, Rogério, o maior exportador de carne do mundo, ter gente passando fome. Aqui em Parnamirim, não é naqueles países pobres da África não, Rogério. E o que mais me dói é ver como um dia desse cheguei em uma casa, vereadora Nilda, e vi a mãe atirar fogo nela e seus 5 filhos, porque não tinha o que oferecer para eles comer, sabendo que tem um filho do capeta lá comprando vinho no valor de 34 mil reais garrafa. Um camarada desse não é humano. Ele é um instrumento de Satanás. Aqui, vereadora Halessa, camarada com 20 garrafas de vinho no valor de 10 mil dólares cada garrafa, onde temos aqui ao nosso lado pessoas, crianças perecendo porque não tem o que comer, perecendo em leito de hospitais, e não dá mais para aguentar, não dá mais para esperar. Precisamos agir com coerência e rapidez. Você deu a palavra, vereador. Eu concordo com as palavras de Vossa Excelência e vou mais além. É mais vergonhoso ainda quando o pastor Everaldo está metido nesse meio. As pessoas se cobrem com o manto da religião para ficar fazendo patifaria no Brasil afora. Não sei se Vossa Excelência viu na imprensa isso aí. Vereador, eu sei da situação, é vergonhoso. Não só o pastor Everaldo, como todos, certo? Não devemos se esconder por trás de uma bandeira religiosa. O homem não é o que ele tem, e sim o que ele faz. Eu não comungo com esse tipo de comportamento, não dele e nem de uma outra pessoa.
esse tipo de comportamento errôneo. E outra coisa, eu fiquei triste também, porque o meu América nem na lista dos times entrou. O ABC entrou como vereador. Peço a parte também, o vereador Abdeno. O ABC entrou como daqueles times dos sem partido. Até no futebol a gente tá para trás, viu, vereador Binho? Deixaram a gente lá na ponteira mesmo. Concedida a parte, vereador Alex. Dentro dessas colocações, desse último ponto, vereador Abdeno, eu faço uma colocação que essa questão de corrupção no país, ela não é só no país, ela rege todos os estados e os municípios. Dentro disso, Parnamirim não fica fora. Eu falei uma vez aqui que a cidade, eu comparo como uma casa que ela tem que, quando ela é construída, ela tem uma base. No entanto, nós não mudaremos o país se nós não tivermos essa base no nosso município. E, por sinal, o vereador Abdene é vereador do segundo mandato, passou na gestão passada 4 anos, na gestão de um prefeito que se cogita em 140 milhões o desvio de verba dessa cidade. Então, eu acredito que quando a gente fala do país, a gente tem que olhar para a nossa casa, o nosso município, o nosso estado. Eu não olho para Lula, nem para quem foi, ou seja, os grandes. Eu olho para Parnamirim. Nós temos exemplos vergonhosos no nosso município. Então, precisa sim que nós tenhamos uma postura diferente nessa nova gestão, ou seja, uma gestão que inicia-se com transparência, isso desde o executivo ao legislativo, para que a gente não olhe somente para Lula, ou seja, para os demais deputados, senadores, porque, no entanto, a gente olha para os outros e às vezes esquece da nossa casa. E a nossa casa, Parnamirim, hoje se encontra numa situação muito difícil. Então, é preciso que nós tenhamos essa visão, que uma casa ela começa do alicerce. E nós temos um alicerce para plantar. Agora em 2017, 2018 teremos eleições, com certeza, e será de extrema importância a nossa escolha dos vereadores, porque os deputados só entrarão nessa cidade pelos vereadores. Aí, com certeza, o povo terá, ou seja, pela nossa escolha, essa representação de que nós seremos ou somos realmente a voz desse povo. Agradeço pela parte. Verdade, vereador Alex. Sabemos que a nossa cidade é das nossas casas, dos nossos lares. Temos que cuidar com carinho. Eu estou na segunda legislatura e não foi por falta de zelo de todos os legisladores aqui que esteve na legislatura passada, falta de cuidado, falta de fiscalização, mas isso aí é como um filho que temos em casa que está fazendo mal feito e sabemos pela boca dos outros, somos os últimos a saber. E acontece, eu estou falando lá de cima, porque é onde para partir o exemplo de uma casa tem que partir dos pais. Por isso que eu estou trazendo o âmbito nacional, que o exemplo tem de vir lá de cima, para que as coisas continuem. Gostaria de uma parte, senhor vereador. Da parte, vereador. Só para fazer uma retificação, na palavra da Vossa Excelência, vereador Alex, que como o vereador Abdene fez parte da gestão passada, como vereador, e eu fiz parte da gestão na parte do executivo, existe sim uma dívida, mas não que é explícito, não de desfalque, e sim de dívidas que foram acumuladas, aonde através de financiamentos, de dívidas de anos passados, se acumulam e aí sim apresenta uma totalidade, e não de um desfalque aonde foi dito, só para retificar. Muito obrigado pela parte. Conceda a parte, vereador Denis. Vereador, eu ia discursar sobre essa situação, não só do nosso município, mas de todo o país. Mas Vossa Excelência já fez um discurso muito bonito, já passou toda a situação, né,
que anda no nosso país. E Vossa Excelência, eu assisti no jornal ontem, Vossa Excelência, foi divulgado ontem que nos últimos 13 anos, a Odebrecht, ela deu 10 bilhões de propina. Nos últimos 13 anos, 10 bilhões. Então, tá há 30 anos, eu vi 13, mas tudo bem. Jornal cada um divulga de uma forma, né? Então assim, o rombo é bem maior. Aí quando Vossa Excelência citou, vamos escolher uma pessoa certa, está vindo 2018, vem aí o voto para o deputado federal, estadual, governador, Senado e demais. Então o que eu vejo a Vossa Excelência aqui, eu quero saber qual é a moral que um vereador, qual é a moral que um deputado ou demais vai apoiar um cara que hoje está no meio do Lava Jato. Qual é o discurso que você vai ter, ou um vereador dessa cidade ou de outra cidade, levantar o nome de um deputado federal, ou que seja estadual, ou que seja governo, aquele que já está com a ficha suja, que já está apurando algum tipo de corrupção. Então assim, eu não vou ter essa coragem, talvez eu não apoio ninguém, se for apoiar um candidato com a ficha suja, um deputado que já tem um nome aí como corrupto, porque infelizmente, Vossa Excelência, ou felizmente, hoje ou trabalha correto ou cadeia, é o que estamos vendo aí, né? Então muitos que vinham com esse costume de propina de construtora, propinas de vários fornecedores, que seja carro de coleta de lixo, que seja de qualquer um contrato que tinha, então a comissão, os 10%, 5% era muito alto. Hoje ou acaba com isso ou vai para a cadeia, né? Então nós estamos vendo aí todos os dias o que a mídia divulga. Inclusive hoje você não tem outro assunto no jornal, qualquer que seja SBT, Globo ou o que for, qualquer uma é só, infelizmente, essa desmoralização política, que realmente desmotiva. Eu vi Vossa Excelência discursando aí e quase chorando, com a dor, né, com a emoção de ver a nossa cidade, o nosso país, numa situação tão difícil, tão caótica, e muitos aí de bem com a vida. Porque, Vossa Excelência, eu até vou adiantar só um pouquinho, bem rapidinho aqui, para não tomar muito seu tempo. Diz a palavra de Deus que toda autoridade é constituída por Deus. E é. Só que a ganância é tão grande, a sede de roubar, de enriquecer, que aí o Satanás toma conta daquela pessoa que foi constituída por Deus, porque deu espaço, e passa a viver para o demônio, e para o dinheiro, e para o poder. Infelizmente é dessa forma. Eu quero só agradecer, Vossa Excelência, a parte. Só veio acrescentar. Vossa Excelência falou bem que toda autoridade foi constituída por Deus. Inclusive Lucifer foi constituído por Deus, mas ele quis ser maior e passou a praticar a ruindade. Quando Vossa Excelência fala dessa doação da Odebrecht, todo mundo diz, foi a constituidora que doou, mas não foi. Ela doou o que é nosso. Porque esse dinheiro que ela doou, deu de propina, está embutido na gasolina, no nosso alimento, das nossas passagens. E aí? Portanto, ele não deu nada dele, deu o que é nosso, meus senhores e minha senhora. Portanto, 2018 vem aí e vamos ficar atenados para não fazer mais nenhuma besteira. Muito obrigado, senhor presidente, e que a paz do Senhor seja com cada um de nós. Convido a vereadora Vandilma a fazer uso da palavra.
cidade aqui presente. Boa noite a todos e a todas. Eu uso essa tribuna esta noite para justificar nossas indicações, principalmente duas de minha autoria, voltada para a cultura de Parnamirim. Uma cidade se justifica por sua história e por seu povo. A cultura de uma cidade é de uma herança herdada, de crenças, de história viva, principalmente dos parnamirinenses, que veem a nossa história como rica, de uma memória inigualável. E aqui hoje eu vou defender dois projetos. Um deles vivenciei de perto, porque estava à frente da Fundação Parnamirim de Cultura à época. Criou-se nesta cidade, na Fundação de Cultura, um projeto nas asas da história. E quem não lembra, nos seus anos em que permaneceu durante, não apenas na minha gestão à frente daquela instituição, mas dos meus sucessores. Um evento que congregou esforços não apenas da Prefeitura Municipal de Parnamirim, mas de simpatizantes e de pessoas que contribuíram. E a cultura, naquela época, nesses espetáculos, a céu aberto, dividido em diversos bairros da cidade, de Pirangi Praia ao centro de Parnamirim. Gostaria de uma parte, vereador, por favor. Já, só um pouquinho, viu, Tiago, que eu já passo a parte. Naquela época, o espetáculo Nas Asas da História, ele foi criado com um único objetivo: fazer com que um município tão importante quanto o nosso pudesse fazer parte do calendário não apenas oficial do município, por ocasião da sua emancipação política, 17 de dezembro, mas principalmente para que Parnamirim pudesse ser um lugar atrativo turisticamente. Vou conceder a parte, Tiago. Obrigado, vereador Vandilma, pela parte. Só gostaria de engrossar as fileiras com relação a essa sua indicação, que eu participei também do Asas da História, não sei se a senhora lembra, na época eu participei em algumas gravações de áudio do Asas da História, e também participei das apresentações na época do Asas da História, e sei da importância desse projeto. Sei que é um projeto que dignificava bastante a cultura do Parnamirim, e eu acredito que a sua indicação, com certeza, vai ser escutada pelo executivo da nossa cidade. E quero parabenizar a senhora e dizer que pode contar com o mandato de Tiago Cartacho para a reativação do Asas da História. Obrigado. Quando eu coloquei essa proposta, eu pensei, se não pode fazer assim como era antigamente, hoje nós já temos um teatro, inclusive lindo, e que os jovens desta cidade poderiam estar participando de atividades teatrais, de danças que congrega. Eu relembro com muito carinho que o escritor Tarcísio Gugel assinou toda a história, porque foi ele que escreveu. E ele não escreveu essa história assim de caso pensado ou só olhando um livro, não. Tarcísio se fez presente na nossa cidade, conversando com as lavandeiras de Passagem de Areia, conversando com pessoas de nosso município que conhecem a história, como Nestor Lima e tantos outros que contribuíram. Os jovens, naquele momento, naquela época, nós chegamos a contar com 200 adolescentes participando dessas atividades. E foi um espetáculo que deixou saudade. Contava a história de nossa cidade de forma narrada, espontânea, através da dança e da música. E eu espero sim contar com os demais edis desta casa. Mas eu trago também a indicação da festa do Sabugo. Esta eu escuto muito, principalmente os mais antigos de nossa cidade, avaliar como a festa mais importante que se participavam das festividades juninas. O próprio nome já fazia jus ao sabugo, que já estava terminando o milho, a espiga estava só no sabugo, era feito no mês de julho.
a Fundação Parnamirim de Cultura, ela fez a tentativa de fazer esse resgate em alguns anos, né? Nós tivemos aí o Parnamirim Junino, o nosso presidente Haroldo Gomes tentou levantar esta bandeira, mas infelizmente para a população do Parnamirim, a tão sonhada festa do Sabugo, que ainda fica guardado na memória de muita gente, ainda não conseguiu ser feito esse resgate de forma efetiva. Vou conceder a parte ao vereador Gustavo. Essa indicação parabeniza a vereadora, onde quem não lembra da época da festa do Sabugo, na época do então, meu pai era prefeito, Raimundo Marciano, onde fazia aquela grande festa, onde mexia com a economia da cidade, né, professora Nilda? Mexia com a economia, com bons shows, era Reginaldo Rossi, Moraes Moreira, Capilé, tantos outros aqui. Não é do meu tempo não, que eu acho que eu não era nem nascido. Não é do meu tempo não. Mas hoje, para a realidade, para a gente chegar a uma festa desse tamanho, tenho até conversado com o prefeito Taveira, hoje Parnamirim, se você olhar a rua, não tem mais local para fazer. Porque antigamente a festa Sabugo era feita onde é o teatro. Onde era o teatro hoje. E até a questão naquele tempo não tinha aquele problema, presidente, que é a questão da segurança também, não tinha aquele problema. Eu acho que hoje o prefeito pode fazer uma parceria para movimentar até o próprio Parque Aristófanes Fernandes, que está ali funcionando só uma vez por ano. Por que não fazer uma festa do Sabugo, ali como antigamente tinha a feira do município, tinha a festa do boi, que era de graça para a população. Fazia junto com iniciativa, com empresas privadas, onde a população não cobrava, não cobraria nada, e fazia com empresas privadas, aí poderíamos sim resgatar a festa do Sabugo. Aquelas, como a senhora falou aí, Vossa Excelência falou, vereadora Vanilma, que até hoje está na memória dos parnamirinenses, com a única festa junina que mexeu assim na raiz do povo parnamirinense, que era então festa do Sabugo. De bons tempos, daquele tempo de bailes ainda, que a gente começa a resgatar. A festa Sabugo lembra de Potiguar, Associação, Tia Maria, e assim vai. Mas muito bom, parabenizo pela indicação, vereadora Vandilma. Obrigada a Gustavo e a Tiago, né, pela participação. Mas eu ainda não terminei por aqui, não. Eu ainda gostaria de levantar essa bandeira da cultura ainda de uma forma diferente, contando com o apoio de vocês. Dia 6 passado, nós fizemos uma reunião, do qual eu fiz o convite aqui em plenário, com alguns artistas de nossa cidade. Quero agradecer aqui a presença do nosso presidente, vereador Irani Guedes, que esteve presente. Chechel, que se encontra aqui, também participou. Nós já criamos um grupo, né, de WhatsApp, e vamos fazer valer aqui esse desejo, esse movimento de fazer alguma coisa. Quer seja com leis de incentivo à cultura, quer seja com a criação do Plano Municipal de Cultura, do Fundo Municipal de Cultura. Eu amanhã apresento já um projeto de resolução. Existe uma lei municipal de 1480 do ano de 2010, em que ela criou o Conselho Municipal de Cultura. Na verdade, esse conselho ele foi sancionado nesta casa, inclusive pelo nosso atual prefeito, na época presidente, Rosano Taveira, e ele não saiu do papel. Agradeço também a presença do nosso secretário, portanto, aí, presidente da Fundação de Cultura, Haroldo, que se fez presente. E na ocasião, Haroldo colocava que esse conselho não tinha ido à frente porque ele não era paritário. Nós analisamos, o assessor jurídico já deu uma olhada, a gente vai fazer um pequeno acréscimo nesta resolução, nesse projeto de resolução que acontece amanhã. Mas, gente, há uma necessidade urgente de fazer valer não apenas o sonho de quem pensou em voar, e que Parnamirim faz parte dessa história, mas faz valer o mesmo artista. Eu disse aqui há poucos dias que não tem condição sequer de ter um incentivo nenhum para iniciar a sua arte. Ele sofre tanto quanto uma criança que não tem direito a estudar. Esses artistas da nossa cidade, Vossa Excelência Irani estava presente e sentiu a tristeza estampada não apenas nos olhos, mas na fala de cada um, da falta de incentivo que nosso município não
representa praticamente hoje em nada na cultura. Nós não temos sequer uma lei de incentivo à nossa cultura. Nós sabemos que tudo depende de planejamento, mas tem muitas empresas no nosso município dispostas e disponíveis a colaborar, tanto quanto no esporte, vereador Alex. As empresas estão aqui aptas, desde que o município também faça alguma oferta. E eu tenho certeza absoluta que depende de união, depende de boa vontade e de aspiração de tentar fazer. Os artistas dessa cidade, de todas as instâncias e de todos os segmentos, estão carentes de apoio, estão carentes de que esse teatro abra as portas para acolher os diversos artistas que nós temos em nossa cidade. O Parque Aloysio Alves está aqui também, e acredito que é um espaço nesse entorno com uma grande capacidade de absorver eventos de pequeno e de médio porte. Então vamos pensar o futuro, vamos nos unirmos aqui a esses artistas que hoje estão embasados, juntos, solicitando de que nós possamos fazer alguma coisa, e nós podemos. Querer é poder, desde que nós estejamos juntos, unidos, com um objetivo único. Não importa aqui a indicação da vereadora Vandilma, mas ela é uma indicação para a população de Parnamirim. A partir do momento em que nós temos aqui efetivado, quer seja na semana oficial da emancipação política, como era o Asas na história, quer seja nos festejos juninos, quer seja em outra data folclórica que tantos vereadores aqui podem propor, é importante lembrar que a cultura de um povo é uma herança que deve ser preservada. E ela também, como bem colocou aqui Vossa Excelência Gustavo, ela também proporciona economia e renda. Quantos ambulantes não conseguem vender nesses eventos? Quantas famílias vivem disso? E eu pergunto hoje aqui a vocês, o que nós temos hoje, culturalmente falando, em nossa cidade? Nós vemos aqui iniciativa privadas de alguém como Tocha, que coloca a leitura nas ruas à disposição das pessoas. Nós temos a iniciativa da Fundação de manter ainda o seu corpo, a escolinha de balé. Mas o que é que nós temos além disso? A nossa banda de música, por um motivo justo, por uma questão de legalização, o nosso prefeito está tentando legalizar a banda que não estava legalizada desde a sua criação, mas até a presente data ela ainda também não saiu do papel. E o que a população de Parnamirim, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos assistindo a tudo isso de forma muito taciturna, muito calada. Nós temos aqui um teatro que leva o nome, inclusive, do pai do nosso vereador aqui presente, de Paulo Júnior, e que ele está lá, aberto a essas inovações. Eu tenho certeza absoluta que nós não estamos clamando aqui por eventos que sejam feitos exclusivamente com dinheiro público, não. Nós estamos aqui na tentativa de fazer valer com que investimentos sejam feitos e que tenham retorno. Esse teatro pode muito bem ser utilizado para peças e espetáculos que tenham o apoio, sim, do poder público, no sentido de ter escolinhas teatrais, de que as crianças, como o balé, tenham também o seu teatro, que peças tão importantes quanto essa, que resgata a história e a memória de Parnamirim, possa ser feita aqui no nosso teatro e que possa ser cobrado o ingresso, até porque um teatro ele também precisa se manter. Então é muito importante. Eu vi uma iniciativa aqui do nosso saudoso vereador Clênio, ser deixado assim de lado, foi esquecido, tanto quanto tantas obras já existentes na cultura desta cidade. Penso que é hora de acordarmos, é hora de dar um pontapé inicial, é hora de ouvir esse povo mais de perto. Da mesma forma que a população de Parnamirim clama por educação,
por saúde, por assistência social, também clama por cultura. Muito obrigada. A parte, vereador. Concedida. Obrigado. É impossível não citar o nome do meu pai e eu não pedir uma parte, né, vereadora? Faço das suas as minhas palavras e as minhas preocupações também. Para ser bem sensata, era para ser pensado, inclusive ontem eu estive com o eleitor visitando, e ele me indagou o porquê de não ter a encenação da Paixão de Cristo aqui no município, já que tem um teatro. Infelizmente, eu fiquei até sem respostas, mas disse que isso seria um caso a se pensar para o próximo ano, já que não foi feito esse ano. Sobre a questão realmente dos artistas aqui da terra, precisamos pensar melhor nisso, mas digo também que há um projeto do meu pai, já citei, já partilhei, relembrando isso aqui. É justamente todas as apresentações, peças teatrais que são do teatro, um artista da terra local tem que se apresentar, abrindo. O projeto Beco Cultural, Beco do Picado, será reaberto e será retomado. Conversei sim com o prefeito para que a gente possa estender para os bairros, onde há também um projeto de Clênio José dos Santos nessa casa, que é o projeto Virada Cultural, que é 24 horas, tanto de esporte, tanto de cultura nos bairros. Aproveitando o ensejo, parabenizo meu amigo Tocha, por esse grande evento que ele está fazendo, justamente incentivando os artistas da terra que se apresentam voluntariamente nos bairros, quando há oportunidade. Me coloco também à disposição, estou junto com a senhora, e aqui é uma preocupação coletiva, para que a gente possa realmente fazer os resgates das raízes do nosso município, seja já agora no momento junino, né? Possa até abrir, que é uma das nossas preocupações, lutar por essa bandeira também, que, como o Gustavo citou, a parceria do governo do Estado. Posso até abrir, que eu estive com o prefeito Taveira, e é uma das nossas preocupações, já para junho, a gente tentar fazer, sim, o São João de Parnamirim no Parque Aristófanes Fernandes. Vai ser uma bandeira, não para que o parque seja aberto só nessa temporada, mas se tudo der certo, o parque vai ficar aberto todos os dias, disponível para a população, como era para ser feito. E essa vai ser uma das minhas bandeiras, tentar abrir o parque para que a gente movimente, tanto na cultura quanto na qualidade de vida. Muito obrigada, vereadora. Boa noite. Eu fico muito feliz de ver toda essa participação, diria que uma efervescência de que natural, de quem sabe que educação e cultura são pilares fortes de uma nação, o maior de todos. Por fim, senhor presidente, vou encerrar a minha fala, convidando a todos os presentes, a população de Parnamirim, em especial a educação e a cultura, os simpatizantes da leitura, que amanhã esta casa promove um grande evento. Um dia que eu diria inesquecível, pelo menos para nós que fazemos parte desta bancada, para nós que estamos à frente da Frente Parlamentar em Defesa do Livro e da Leitura, proporcionar amanhã um dia de qualidade, de troca de experiência, enfim, nós somos eternos aprendizes. Tanto ensinamos quanto aprendemos. E às vezes aprendemos mais do que ensinamos, porque a vida é um eterno aprendizado. Amanhã nós teremos uma sessão solene pela manhã, apesar de termos um dia corrido, mas à noite terá também sessão. E amanhã eu pediria, assim, em nome da Frente Parlamentar em Defesa do Livro e da Leitura, aos edis aqui presentes, sei que muitos de vocês têm compromissos, outros tantos compromissos, mas vale a pena participar amanhã de uma atividade diferente. Nós teremos aqui pessoas brilhantes, capacitadas, crianças, eu não ia antecipar que nós teremos amanhã um grande recital. Crianças de nossa
de nossas escolas estarão se apresentando, bem como os escritores potiguares que farão uma grande palestra amanhã pela manhã. Então, assim, já em nome da vereadora, né, Vossa Excelência aqui, professora Nilda, Vossa Excelência Fativan Alves, nós convidamos assim e até apelamos para que todos vocês possam se fazer presentes amanhã pela manhã, 8h30 nós iniciamos, e será assim muito importante que a população de Parnamirim conheça, participe, reivindique. Somente através da leitura é possível conhecer um outro mundo. Somente através da leitura se constrói uma cidade. Com homens e livros, como bem disse Monteiro Lobato, amanhã, portanto, nascimento de Lobato, se comemora o Dia Nacional do Livro Infantil. E por que o livro infantil? O livro também, além de ser infantil, ele pressupõe que os adultos também possam utilizar desta infantilidade, deste livro, e conhecer outros lugares de forma mais adulta e equilibrada. Muito obrigada. A indicação de Vossa Excelência é uma indicação que todos os parnamirenses esperam, e em conversa que nós tivemos há uns 15, 20 dias atrás com o prefeito Rosano Taveira, o mesmo está fechando uma parceria pública-privada para que a festa do Sabugo seja realizada na festa do boi. Tá certo? E de segunda a quinta-feira vai ser gratuita, e na sexta e sábado aí sim vai ser paga, para poder ficar a parte dos empresários. Eles vão bancarem a festa para os parnamirinenses só nos 2 dias, sextas e sábados, que é cobrada. Mas de segunda a quinta-feira ela é gratuita para a população. Convido a vereadora Fativan para fazer uso da palavra. Senhores vereadores, boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes e aos que estão nos assistindo, né, através da TV e do rádio. Gostaria nesse momento de usar a tribuna desse plenário para fazer algumas observações sobre os tão sonhados mais de 100 dias da administração do prefeito Rosano Taveira na nossa cidade, Parnamirim. Esses mais de 100 dias é um período que é muito esperado por toda a população de Parnamirim, que durante todos os seus discursos em campanha, ele prometeu várias ações, que falou que nesses primeiros 100 dias a gente ia perceber e observar uma mudança significativa na nossa cidade. Dentro dos seus pronunciamentos, ele falou sobre novos conceitos administrativos, falou sobre gestão qualificada, falou sobre quebra de paradigmas e equipes qualificadas, e disse mais: na sua administração não haveria lugar para improvisos e retrocessos em nenhuma ordem. Mas o que nós, moradores, que nós da população aqui de Parnamirim, estamos observando até hoje? No meu ponto de vista, o que tenho observado até agora, no meu ponto de vista, é um tremendo descaso com a população de Parnamirim. Quando a gente observa, anda na nossa cidade, os postos de saúde precisando de uma atenção especial do governo, da administração da Prefeitura de Parnamirim.
No momento em que os pacientes eles não têm um atendimento adequado, quando ele procura um posto de saúde e não tem os curativos necessários para o seu problema naquele momento, quando ele não encontra médico, quando ele não encontra remédio, quando ele não encontra o que ele vai procurar. Quando chega na central de marcação e também não encontra o exame para ser marcado. E vocês têm observado também nos nossos gabinetes a quantidade de pessoas que vêm nos procurar, me dá uma ajuda que eu estou precisando. Eu estou precisando de um exame de urgência e eu não consigo. Eu acredito que não só no meu chega. Na maioria aqui dos vereadores, tem algumas pessoas procurando sim. Quando chega nas escolas, que os alunos são liberados mais cedo, pela manhã, 9 horas da manhã, à tarde, 3 horas da tarde, por não ter uma simples merenda. Tenho observado também as ruas cheias de lixos. Quando a gente anda, eu tenho andado bastante, quando a gente anda por Parnamirim, na maioria das ruas continua a mesma quantidade de entulhos de lixos. Quando a gente observa uma grande quantidade de obras inacabadas na nossa cidade. Então, em mais de 100 dias de governo, será que isso não poderia ter sido amenizado? Será que isso não poderia ter sido um pouco modificado para a população de Parnamirim? O que a gente tem observado também são contratações, no meu ponto de vista, indevidas. Uma das que a gente analisou e observou é uma contratação para a Fundação de Cultura de buffet no valor de quase R$500 mil. Quer dizer, no momento, esse foi aprovado, saiu no Diário Oficial do dia 12 de abril, agora de 2017. Contratação de quase R$500 mil, com vigência até o final do ano, até dezembro, agora de 2017. Então, se fala muito, não tem dinheiro na prefeitura para alguns serviços. E porque tem dinheiro para contratar um buffet no valor de R$500 mil para a Fundação de Cultura. Então, meus queridos nobres vereadores, esse valor poderia ter destinado parte desse valor para comprar o mamógrafo que a vereadora Nilda solicitou aqui nessa casa. Quanto que não ia ajudar a quantidade de mulheres que não poderia ser ajudada com esse mamógrafo? E R$500 mil para um buffet da Fundação de Cultura. E o mamógrafo, que as mulheres precisam bastante, foi solicitado pela nossa vereadora Nilda, não foi comprado até hoje, né? Um outro vereador também fez um comentário sobre as ambulâncias aqui da nossa cidade. Nós não temos uma ambulância na nossa cidade. Esse valor aqui poderia comprar, no mínimo, 5 ambulâncias para a nossa cidade. Então, o que nós estamos esperando? O nosso vereador Rogério Santiago, ele falou aqui sobre que a cidade, que não foi desfalque que aconteceu na cidade de Parnamirim. Mas quando nós fizemos também um outro levantamento e observamos que ali próximo à maternidade, próximo ali a Leão de Judá, tem um ponto lá que ele está alugado há 4 anos para uma biblioteca aqui de Parnamirim. Está aqui o contrato
e os aditivos que foram feitos, 1, 2, 3 aditivos. Inclusive 2014, 2015 e 2016. No valor por mês mensal lá de R$ 3.565. Precisa até o líder do prefeito, vereador Gustavo Negócio, verificar se esse contrato ele já foi cancelado ou se ele foi renovado para 2017. Porque até onde eu vi, aquele espaço ele nunca foi aberto para nada. Vereadora, só uma parte. Até tinha levado esse assunto, até quando a própria vereadora levantou sobre a questão do aluguel que tem lá em Primavera, se eu não me engano, lá na rua do posto de saúde, aonde eu levei para o prefeito e para o secretário de Finanças, Giovanni Júnior. Estão feitos, não está sendo renovado nenhum contrato, se o prédio não está sendo utilizado, está sendo feito todo um cadastramento de imóvel por imóvel, e os imóveis que não tiver nenhuma utilidade, pode ter certeza que está sendo devolvido. Então não está sendo feito nenhum contrato. O contrato estão reavaliando contrato por contrato. Esse da biblioteca, com certeza, está no meu também, porque, como o prefeito e o secretário falou, todos os contratos estão sendo reavaliados. Então, da mesma maneira que eu levei o da unidade de saúde, que funcionava o CRAS ou alguma coisa assim, não, que era para ser feito. Estava fechado, lá na Primavera. Eu sei que, resumindo, o prédio não estava com nenhum funcionamento. Também levei a questão do prédio, da biblioteca e de todos os prédios. Os prédios que não tiver com nenhuma utilidade para a prefeitura não vai ficar pagando em vão nenhuma coisa que não está sendo de utilidade. Pode ter certeza, vereadora. E agradeço mais uma vez a colaboração da senhora. E o que nós temos visto também, até agora, a questão da aprovação dos jetões, né, que é um dinheiro que também poderia ser utilizado para tudo isso que está faltando no nosso município, um mamógrafo da vereadora Nilda e de toda a população do Parnamirim, o campo do vereador Pastor Alex, da Liberdade, do vereador Gustavo também, que é uma ansiedade muito grande da população. Então, são dinheiros que estão sendo aprovados e, na verdade, ele poderia, sim, ser destinado para um outro setor, uma outra necessidade que realmente a população possam aproveitar disso. E não jetões para secretários que já ganham tão bem. Não é? Um buffet contratado de meio milhão de reais para... não sei lhe dizer. Então, a gente precisa verificar tudo isso para que possa ser dada uma resposta realmente à população de Parnamirim. E digo mais, seria até interessante que o prefeito Rosana Taveira desse essas explicações, já que a gente não consegue dar essa explicação à população de Parnamirim. Gostaria de uma parte, senhora vereadora. E a população de Parnamirim é quem estão nos cobrando o tempo todo. E a gente precisa realmente dar essa resposta para eles. No caso da biblioteca, que seria lá próximo à maternidade, foram 4 anos pagos esses valores para um local que até hoje continua fechado. E não é pouco dinheiro. Então, quando o vereador Rogério fala sobre não houve desfalque, será que não houve desfalque? Quando a gente começa a analisar tudo isso, muito difícil não ter desfalque. Por que tem uma dívida no valor de que está dito, né, 140 milhões de reais? Que, no meu ponto de vista, esse valor é muito maior do que isso. Né? Isso foi um valor que foi divulgado. Mas, no meu ponto de vista, é um valor bem maior do que isso. Concedo a parte, vereador Rogério Santiago. Muito obrigado pela parte. Na minha concepção, Vossa Excelência,
quando eu entendo muito a sua preocupação e faço referência a esses contratos que eles estão sendo firmados com a prefeitura. Não sou líder da Câmara, eu acho que Gustavo poderia até explicar muito melhor do que eu, mas os contratos são feitos, mas ele não é obrigado a ser executado. Então não é que seja gasto 500 mil reais. Você faz um contrato onde você tem uma margem. Se houver, como todo mundo sabe, que existe uma crise e foi instalada uma crise, e o prefeito informa em todas seus pronunciamentos que realmente está tentando fazer com que a prefeitura ela tenha um funcionamento da sua normalidade, sim, é renovado, é feito novos contratos, mas isso não quer dizer que ele vá utilizar do valor total do contrato que foi firmado. Pode ser que sim, e pode ser que ele gaste 10 mil, 15 mil, 20 mil, dependendo da necessidade e dependendo do que ele tenha realmente em caixa. Quando eu digo e fiz uma parte na palavra da Vossa Excelência, o vereador Alex, é porque muitas vezes quando eu vou falar, ou em todas as vezes quando eu vou falar alguma coisa, eu penso 10 vezes antes de falar. Por quê? Para que eu não cometa um pequeno equívoco ou erro, sou suficientemente capaz de voltar atrás para retificar, mas eu tenho uma preocupação. Quando dizem que existe uma dívida, realmente a dívida existe. A dívida até aumentou. Vou dizer por quê. Dando um exemplo. A gente aprovou nessa casa um financiamento pela Caixa Econômica para contemplar o saneamento. Isso é uma dívida. Essa dívida ela aumenta. Então, a dívida hoje que existe, que a gente não vai entrar em mérito agora, até porque eu não estou com os dados suficientes para poder passar para vocês e para a plateia, essa dívida ela acumula diariamente, através de financiamentos, através de... É como se a gente, vou dar um exemplo bem prático aqui, quando a gente faz um financiamento de uma casa. Você casa, quer sua casa própria, vai no banco, vai na Caixa Econômica, e você faz um financiamento de 200 mil reais, vou dar um exemplo. A sua dívida é de 200 mil reais, mas a sua parcela mensal ela pode ser de 500 reais, de 300 reais, mas sua dívida não deixa de ser de 200 mil. Então, a prefeitura ele é um órgão público que ele acumula dívidas de várias e várias gestões, que é muito difícil o gestor ele conseguir quitar, como nosso prefeito Taveira, ele também vai tentar quitar algumas dívidas que tem, mas pela realidade do município é muito difícil você conseguir quitar essas dívidas. Então você vai acumulando aquelas dívidas possíveis e vai fazendo o pagamento daquilo que é emergencial e é necessário. Então assim, quando a gente coloca em questão que foi publicado, como a gente vê no Diário Oficial, uma contratação, né? Não é uma contratação, é uma assinatura de um contrato no valor de 500 mil, isso não quer dizer que o prefeito obrigatoriamente ou o gestor da secretaria vá solicitar os 500 mil para o prefeito. Ele vai utilizar do que é necessário e quando for possível fazer essa utilização. Então assim, a minha palavra, a minha contribuição, peço até desculpas ao vereador Alex, é realmente medir algumas palavras, no caso se fosse eu. Por quê? Porque passa para todo mundo, como a gente vê nos jornais, que muitas vezes a gente sabe como é que é colocada essas notícias nos jornais, infelizmente, mas que dá uma conotação diferente. Então muitas vezes a gente fica nessa ansiedade de também explicar a real situação, certo? Mas é muito válido, porque a partir do momento que é feito e publicado, que foi feito um contrato, a gente sim, a partir daí, precisa fiscalizar para ver se vai ser gasto realmente
aquele valor total e com que foi gasto e se foi válido gastar com aquilo. Muito obrigado pela parte. Muito sábias as suas palavras, vereador Rogério Santiago, mas nós estamos falando em uma contratação de quase R$500 mil. E na solenidade que nós fizemos aqui na Câmara Municipal, que o vereador e presidente da casa, Irani Guedes, fez uma contratação de um buffet muito bacana, nós gastamos R$800. Então, R$500 mil só para a Secretaria de Cultura. Eu sei que não é obrigado a gastar, mas eu acho muito. Ele tem uma estimativa a gastar até R$500 mil. Então, é muito dinheiro. É muito dinheiro, R$500 mil. E nós fizemos, o vereador e presidente da casa, Irani Guedes, nós contratamos um buffet que foi muito bom aqui na Câmara. Não é isso, vereadora Vandilma? Que atendeu às expectativas de todas as pessoas que estavam na casa e nós gastamos apenas R$800. Então, quase R$500 mil é muito dinheiro, sim, vereador Rogério Santiago. Concedo a parte, vereadora Vandilma. Obrigada pela parte, vereadora. A Fundação de Cultura, ela atende muitos programas, né? Uma boa parte deste buffet destinado, claro que vereador Rogério tem toda a razão, há um orçamento e ele anda longe de ser cumprido. Mas muitas das crianças, nas diversas apresentações, que eu vou falar na época em que eu estive lá, tinha a questão do buffet para alimentação pessoal, não era nunca para fazer buffet como foi feito aqui nesta casa, como bem coloca Vossa Excelência. Então, era muito mais para atendimento da questão de lanche das crianças que participavam dos eventos, tais quais o Asas da História. Nós tínhamos aproximadamente 200 crianças, entre crianças e adolescentes, que a alimentação deles durante o ensaio, que ficava até altas horas da noite, e nos dias de apresentação, mas nunca para um buffet da forma como está sendo explicitado por Vossa Excelência. É impossível ouvir a senhora falar sobre o aluguel da biblioteca e não tecer nenhum comentário. Na época, a biblioteca foi sim pensada. A Rômulo Vanderlei funcionava dentro da sede da própria Secretaria de Educação, sem atendimento nenhum ao público, e pensamos de alugar um prédio, do qual foi alugado, continua alugado, como almoxarifado, que hoje está, inclusive, dos 3 locais alugados pela Secretaria de Educação, como almoxarifado, que a secretária Francisca disse que está devolvendo certamente não foi ele, porque ele é um dos que está vizinho à maternidade como almoxarifado. O contrato foi feito na época, não foi possível transferir para atendimento, dada a questão estrutural da própria sede. Posteriormente, esta casa debateu, acho que há 2 anos atrás ou há 1 ano atrás, trouxe à tona essa mesma problemática, e eu relembro que o secretário, na época de administração, Chagas, ele refez o contrato e colocou o objeto. De fato, ele, desde o seu primeiro dia até a atualidade, funciona como almoxarifado. Apenas não foi feita a retificação à época, que foi feito posteriormente. Mas tenho certeza que Vossa Excelência, como todos nós aqui, fiscalizadores, podemos ir ao prédio, podemos verificar todos esses outros aditivos e comprovar, junto à Secretaria Municipal de Educação, que ele, desde o início, tinha um objetivo, ficou em outro e que permanece até hoje como almoxarifado. Muito obrigada pela parte. Vereadora Vandilma, eu não tenho conhecimento nem que aquele espaço seja almoxarifado. Até onde eu pesquisei, onde eu fui, durante todos esses 4 anos, que a gente também vem acompanhando todo o procedimento, eu não vejo nem entrar, nem sair nada daquele espaço. O que eu vejo, sim, é o contrato feito e o pagamento sendo feito também. Um outro ponto também que eu gostaria de deixar aqui, já estou finalizando a minha fala. Nessa casa, nós já tivemos 22 sessões e, colocando uma média que cada vereador fez 2 indicações, nós já temos aí uma média de 792 indicações. Né? 457. Então, alguns vereadores fizeram 1 ou não fizeram.
467. Eu fiz uma média de 2 por vereador. Então, 465 indicações. É isso, Rodrigo? Isso é uma observação que podemos fazer de como está nossa cidade. Porque é claro que se está tudo funcionando, não precisaria em nenhum momento de se fazer nenhuma indicação. Vocês concordam comigo? Então, realmente, a nossa cidade, diante de tudo isso que eu explanei aqui, nós precisamos ter uma observação muito grande da situação da nossa cidade. E é uma responsabilidade grande de nós, como vereadores, fiscalizar tudo o que está acontecendo. São essas as minhas palavras, presidente Irani Guedes. Obrigada. Eu convido a vereadora Nilda a fazer uso da palavra. Boa noite. Boa noite a todos. Excelentíssimo presidente da casa, Irani Guedes, senhores vereadores, internautas, amigos aqui da plateia. Boa noite. Hoje nós tivemos uma noite com N debates, algumas temáticas de grande relevância para Parnamirim, no que se refere à cultura, e quero dizer que pode contar com a professora Nilda. Mas eu trago nesta noite, em defesa e em respeito às famílias de baixa renda de Parnamirim, algo em relação aos benefícios eventuais. Mas eu quero me reportar nesta noite ao auxílio por morte. Nós sabemos que nós tivemos nessa noite essas temáticas, mas é algo que a morte é algo doloroso, é um momento muito triste para todas as famílias. E eu estive na Secretaria de Assistência Social e conversando com uma das assistentes, eu percebi, e ela me informou, que atualmente no município de Parnamirim, as famílias, elas recebem um auxílio apenas na urna e no translado. Então nós sabemos que é um momento doloroso, e as famílias onde o pai não está trabalhando, a mãe não está trabalhando, os filhos também não estão, como fica o quadro desta família que não tem de onde tirar este recurso financeiro? Então eu trago a indicação a esta casa que este convênio, através do Conselho Municipal de Assistência Social, seja incluso o direito também à cobertura de flores, a higienização, o translado e a urna. Esse deve ser um serviço básico que as famílias de baixa renda do nosso município precisam. Também eu trago aqui uma indicação que eu fiz a esta casa em relação à eleição para diretores das escolas do nosso município. Algo que ainda não está acontecendo. E é uma lei que esta casa aprovou, uma lei complementar de número 98 de 2015, e diante do quadro que nós estamos vivenciando, acreditamos que é necessário esta eleição nas escolas,
pois a partir do momento que existe o envolvimento da comunidade escolar, a violência ela vem a diminuir. Então eu trago aqui novamente esta casa, que a Secretaria de Educação una esforços para que venha acontecer as eleições para diretores das escolas do nosso município. Também em relação à questão da desonestidade, que a Abidene bem trouxe a esta casa, eu acredito muito que nós, vereadores, nós temos o compromisso, a responsabilidade de plantar a semente da honestidade no município de Parnamirim. Para algumas pessoas é difícil, mas não é impossível. Mesmo porque, quando a gente começa a fazer as visitas que eu venho fazendo desde o dia 2 de janeiro deste ano, a gente percebe que o povo precisa dos cuidados básicos e, infelizmente, o nosso município não está oferecendo. Recentemente, em outras sessões, o vereador Alex me convidou para visitar a unidade básica de Bela Parnamirim. Eu digo a todos desta casa, diante das visitas que eu venho realizando, a primeira coisa que nós precisamos nos unir e fazer acontecer em Parnamirim é fazer com que os serviços públicos venham a funcionar. Na educação, na saúde, na cultura, em todas as instâncias. Porque as pessoas estão clamando os serviços e, infelizmente, eles não estão acontecendo. É triste, mas eu acredito muito na força desta casa. Essa casa, ela precisa se posicionar, porque a partir do momento que esta casa usar a força que o povo nos deu, Parnamirim começa a mudar. E nós faremos parte desta grande mudança que o povo de Parnamirim confiou a cada vereador aqui eleito, como também ao prefeito de Parnamirim. Muito obrigada. Nilda, uma parte. Vereadora, obrigada pela parte. Eu gostaria de parabenizá-la por tão importante indicação quanto à questão de ser acrescido nos serviços funerários, tanto as flores quanto a higienização. Mas no momento de dor, que tanto você quanto eu e todos os vereadores desta casa conhecem de perto, eu até desafio qualquer um aqui que não tenha sido procurado ou tenha recebido uma ligação para saber onde vamos enterrar o nosso filho, onde eu vou enterrar o meu filho, onde faça alguma coisa, porque no momento de dor não existe hoje no município de Parnamirim, salvo domingo passado, domingo retrasado, vamos dizer assim, quando aconteceu o falecimento do filho da professora Sebastiana, eu cheguei praticamente no momento. E não havia em Parnamirim, nem no centro, nem em Nova Esperança, nenhum lugar que pudesse aquele corpo ser enterrado e a família não tinha nenhum túmulo. Só existia 2 vagas para ser sepultado em Pirangi Praia. E a mãe, naquele momento de dor, querendo ficar próximo, desejando que o seu filho fosse sepultado mais próximo de onde reside, até mesmo para fazer as suas visitações comum a toda mãe e a toda pessoa que perde um ente querido. Eu sei que o cemitério já está passando por licitação, nova licitação,
já deve estar em andamento e é uma coisa urgente, mas é muito triste para alguém que hoje perde um ente querido em Parnamirim e que não tem a condição de comprar um túmulo, um terreno no Morada da Paz, ou tem que se humilhar, tem que pedir a alguém emprestado o túmulo para que possa ser sepultado. Quanto à sua segunda indagação, reivindicação, quanto às eleições diretas nas escolas, concordo plenamente. Já está mais do que na hora da escolha de gestor deixar de ser uma indicação e passar a ser escolha de toda a comunidade escolar. Para isso, professora, já quero aqui, vereadora Nilda, vereador Ítalo, já agradecer a vocês pelo parecer favorável à Frente Parlamentar em Defesa da Educação e da Cultura, e também já tomei conhecimento que hoje, certamente, ela vai ser aprovada em plenário. E aí eu vou solicitar, gostaria de solicitar depois da frente, ou quem sabe ainda essa semana, uma audiência pública para que a gente pudesse debater aqui os desafios do cumprimento do Plano Municipal de Educação, que vai muito além do que esta lei que foi aprovada, porque esta lei aí apenas fez referência às escolas que deveriam iniciar. Primeiramente 4, depois iria aumentando. Mas o Plano Municipal de Educação trata, sim, de todo o processo. Então, já está mais do que na hora de 4 professores, principalmente na bancada desta casa, trazer ao debate uma audiência pública para falarmos sobre o cumprimento do Plano Municipal de Educação. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Vandilma, pela contribuição. E também, vereadora, no dia 21 de outubro de 2016, a presidente da comissão eleitoral, ela já tinha solicitado do Poder Executivo a retomada do processo de eleição para as escolas. Obrigada a todos. Como não tem mais nenhum vereador inscrito, passaremos à ordem do dia. Em única discussão e única votação. Redação final. Redação final do projeto 07/2017, do projeto de lei 046/2016, que altera o artigo 2º e acrescenta os incisos 1, 2, 3 e 4 da Lei 1776, de junho de 2016. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Cátia Carvalho de Lima. Em discussão. Em votação. Aprovado. Redação final, projeto 08/2017. Oriundo do projeto de lei número 010/2017, que autoriza o Executivo Municipal a contratar financiamento junto à Caixa Econômica Federal e a oferecer garantias e dar outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Em discussão. Em votação. Redação final. Mantenho o voto. Passado. A redação final ela já pega as duas votações anteriores. Em votação. Aprovado. Em primeira discussão e em primeira votação, projeto de lei 02/2017, autoriza o Poder Executivo desafetar parcialmente bem o uso comum do povo para urbanização da área onde se localiza a feirinha de Pium e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Rogério César Santiago. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Como não tem mais nenhuma matéria deliberada, eu encerro a sessão, convidando outra para amanhã às 17h30.